E antes de mais nada, meu nome é Bruno Barranco de Souza. Eu sou um homem branco com cabelos castanhos batidinho, uso um bigode, barba por fazer. Atrás de mim, vocês vão ver que tem uma prateleira com alguns livros, algumas obras de arte. Também tem uma luminária com a luz acesa. Afinal de contas, se a gente está aqui para fazer um pitch, significa que eu estou aqui para entreter vocês. Isso significa que vocês precisam, de fato, entender que tudo isso daqui está planejado para conversar com vocês. Eu também estou vestindo uma camiseta e uma jaqueta de nylon preta. E aí você fala assim, nossa, por que o Bruno está se autodescrevendo? Primeiro ponto, que já começa aqui o nosso conteúdo para vocês, o meu conteúdo para vocês. Quando a gente fala em ambiente digital, pessoal, a gente não pode deixar de pensar no quesito inclusão. A gente não tem como saber logo de cara se existe PCDs ou não no grupo, na sua audiência. Então é de bom tom vocês verbalizarem tudo que tiver de imagem. Propositalmente, eu não perguntei se ia ter PCD, porque hoje eu vou aqui, inclusive, treinar isso com vocês, tá? Então, para vocês entenderem que fazer um pitch, fazer um discurso comercial, ele tem muito disso, de você cada vez mais você fazer ajustes e fazer esse treino. E aí você fala, pô, Bruno, eu mal consigo fazer uma apresentação bacana, eu não me sinto seguro. Você ainda está falando para eu já, antes de falar qualquer coisa, me apresentar, pensar nessa questão da inclusão? Sim. E vou falar, pessoas que estão hoje tomando decisões nas empresas, elas estão cada vez mais atentas a isso. Então, quando você, no seu discurso, fizer isso, antes de perguntar se tem algum PCD, você já foi bem visto. E quem de fato estiver olhando para isso já vai ter um ponto a favor de vocês na hora de vender a ideia de vocês, tá? Agora eu vou pedir também uma licença, aliás, 2 licenças. A primeira eu não combinei isso, vou fazer um pedido agora. Eu convidei uma colega minha, a Carol Vilas Boas, que ela é Developer Relations na Zup, para assistir essa minha palestra, porque a gente está, inclusive, montando o nosso programa interno de palestrantes. Eu sou um dos mentores dos palestrantes, são pessoas de tecnologia que querem falar, e aí eu falei para ela vir porque eu ia fazer esse teste, para ela também ver o conteúdo que eu estou passando para vocês. Tudo bem, Marina, Felipe? Tá. Ela é Carol Vilas Boas, então deve pedir a solicitação para entrar na sala. Bom, a segunda licença que eu falei para vocês é porque eu vou compartilhar minha tela. Alguém aqui já pediu licença para compartilhar a tela com vocês? O Lucas fez que sim, ou agora ele fez que não. Eu não sei se ele está nessa aula ou ele está com outro áudio. Não. Pedir para compartilhar é difícil. A gente às vezes a gente pede, né? Quando vai compartilhar, a gente pede a licença do pessoal para compartilhar. Enfim, só para o sim e o não aí. Boa, boa. Isso daí, pessoal, é uma boa prática muito legal e eu vejo colegas de fora do Brasil também aplicando. Então é como se você fosse assim: olha, eu sei que você está me vendo, mas agora você vai deixar de ver. Então eu vou te pedir licença, porque eu tenho algo mais importante para colocar em destaque. Então aqui o primeiro tom que eu trago aqui para vocês é exatamente isso: esse cuidado de conversar com as pessoas de uma maneira um pouco mais educada em termos de universo digital, tá? Então, parece uma sutileza, mas aqui eu já trago o segundo ponto aqui de conhecimento para vocês, que a gente não vai encontrar isso em livro, a gente não vai encontrar isso em vídeos de como construir um pitch vendedor, matador, perfeito, aí pela internet, tá? Então, já pedi essa licença. Eu só vou pedir, agora, aquele somebody love, gente, que eu sempre levo, mas eu já sei como eu vou fazer, peraí. Vou abrir, vou colocar para apresentar, e foi. Agora foi, beleza. Vocês podem confirmar se vocês enxergam a minha tela? Da Sim. apresentação? Sim. Ah, beleza. Obrigado. Sim. Bom, pessoal, como vocês viram aí, eu resolvi colocar um título um tanto quanto inusitado. Pitch para fechar negócio.
E eu falo isso porque não é um pitch só para vocês começarem a entender que existe o pitch elevator, que tem o discurso de vendas, mas vocês entenderem que existe o pitch, e aí o que eu falo assim, o brasileiro, ele adora pegar um nome estrangeiro e colocar onde ele está afim. Então, aqui eu tomei aqui uma liberdade poética, uma licença poética aqui também para mostrar para vocês que hoje o papo é sobre um pitch para vocês fecharem negócios. Então, ao decorrer da apresentação, eu sempre vou trazer alguns insights que não necessariamente vão estar nos slides, porque eu gosto muito de falar que isso daqui, pessoal, não é uma aula magma, eu não sou aqui um estudioso que desenvolveu um extenso estudo, uma pesquisa, e estou mostrando para vocês. Eu quero muito que vocês entendam que hoje vai ser uma noite para nós trocarmos. A verdadeira educação, ela acontece quando vocês também trazem coisas para mim. E aí a gente constrói em cima disso. Se a gente não caminhar nisso, vai ser muito mais difícil, inclusive, de vocês assimilarem tudo que eu vou trazer aqui para vocês, tá? Então, não tem pergunta certa ou errada, não tem aquela pergunta que parece que é de iniciante, tem a pergunta que você não fez. E com certeza é essa que vai te trazer uma dúvida quando vocês estiverem na rua. Quando falar para valer, aí vai pintar essa dúvida. Então, tire aqui comigo e vamos construir junto. Combinado? Temos esse acordo? Se vocês puderem fazer o polegarzinho, animal. Bom, pessoal, então hoje aqui a nossa agenda ela é dividida basicamente entre 4 momentos. A gente vai falar da estrutura, depois eu passo pelo conteúdo em si, na sequência, sumário, né, uma síntese de tudo que a gente passou, e aí a gente finaliza a nossa noite com a atividade. E aí, enquanto aqui eu vou começar a falar, eu vou pedir para os grupos presentes já saberem, estarem cientes de que no final eu vou convidar vocês, cada um, pelo menos um representante de cada grupo, para fazer uma apresentação, para que eu possa olhar como que está hoje. Meu Deus, Bruno, nunca fiz isso. Mentira, porque eu sei que a Laura Gurgel, uma querida amiga minha, inclusive, já passou aqui com vocês. Então eu sei que vocês não estão crus e vocês já deveriam ter esse pitch aí um pouco mais, né, treinado, digamos assim, mas não esquenta. Hoje vai ser exatamente o momento para vocês escreverem um roteiro e, na sequência, treinarem comigo. Combinado? Uma agenda super simples, facinha da gente acompanhar. Bom, eu já falei meu nome para vocês. E aí, galera, eu tenho uma experiência aí de uns 15 anos envolvidos com projeto de inovação e experiência. Eu nasci numa grande multinacional, na Toyota do Brasil, na área de marketing institucional. Migrei para a área de design de serviço e inovação. Tenho muito orgulho de falar que fui o primeiro contratado do Luiz Pinheiro e do Luiz Alt e do Teni Pinheiro, que foram precursores do estudo de design de serviço, design thinking e experiência aqui no Brasil. Foram os primeiros que, inclusive, abriram cursos acadêmicos em 5 universidades privadas para falar desse tema, para ensinar esse tema. E foi muito legal fazer parte do começo disso tudo aí como ponta de lança no mercado. E olha, nesses 15 anos aí de mercado, gente, sabe o que eu falo assim, a diferença que tem? Alguém especula qual que é a diferença de 15 anos para cá? O que mudou no mercado quando a gente fala a palavra inovação ou a palavra experiência? Alguém chuta? Eu vou chutar velocidade. Velocidade com que as coisas mudaram. Boa, boa. Que mais? Alguém dá mais um palpite? Olha, eu vou desconfiar que vocês não estão prestando atenção, porque se o olhinho está muito reto quando eu faço uma pausa, significa que vocês estão fazendo outra coisa. Felipe e a Marina estão dando gargalhadas ali, pessoal. Bom, pessoal, o Adalto, que acho que falou, né? Para gente, essa questão da velocidade, sem sombra de dúvida. A gente vive no nosso dia a dia muita exponencialidade por causa dos avanços tecnológicos, mas mas acho que um ponto mais forte do que isso, Adalto, é que as pessoas estão mentindo mais. Como assim as pessoas estão mentindo mais? É muito simples. Pessoal, tem muita coisa que é novo. Adalto acabou de falar, né? Tipo, a velocidade. Significa que as tecnologias estão proeminentes, estão cada vez mais rápidas surgindo.
Isso significa que fica impossível acompanhar tudo, minha gente. E aí, quando você chega numa sala e você, né, para palestrar, e você fala assim, alguém aí conhece Design Thinking? Alguém conhece aí Agile Business? Alguém aí conhece Blockchain? Nossa, todo mundo vai levantar a mão se você pedir para perguntar. Só que aí quando você começa a perguntar quantos livros as pessoas leram, quantos cursos com mais de 8 horas elas fizeram, vocês vão ver que essas mesmas mãos, elas não são mais levantadas, elas são abaixadas. Por quê? A gente passa por um momento muito de um conhecimento instantâneo, né? As pessoas acham que o concurso... Vi um vídeo na internet, eu já adquiri, já sou especialista, fiz um workshop de um final de semana, já sou o mestre do assunto, mas não. A gente tem que enxergar que isso não é muito verdade. Então, aqui a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não parecer que nós estamos mentindo quando a gente está fazendo um discurso. E aí, então, eu tive que falar tudo isso para vocês para mostrar que, olha só, vem uma explicação no meio da minha introdução aqui para vocês. Essa minha explicação ela foi mostrada, eu ainda nem falei né, as posições que eu estou hoje, mas eu quis deixar bem claro para vocês que eu estou há muito tempo no mercado. E aí eu dei um embasamento histórico e eu comecei a trazer vocês para um raciocínio para, de fato, mostrar que se eu estou construindo esse raciocínio, é porque eu tenho propriedade, estou falando com segurança. E vocês precisam, até na hora de fazer uma mini bio muito rapidinho, construir isso. E agora fica fácil de eu falar que eu estou na Zup Innovation como Digital Business Lead, porque, afinal de contas, quando a gente fala de tecnologia, a gente está falando, então, de empresas que estão acompanhando tudo isso. A Zup Innovation, para quem não conhece, é uma empresa de tecnologia e consultoria de inovação que está se posicionando para ser uma Big Tech. E a gente vai conseguir chegar aí nos próximos 1 ano e meio, 2, através de tecnologias abertas. Então, a gente está falando, sim, de desenvolver produtos para ajudar os desenvolvedores a produzirem cada vez mais rápido. E o melhor de tudo, gente, uma tecnologia made in Brazil. Isso significa uma tecnologia que nasce no Brasil para o mundo. E com isso, sim, a gente conseguir construir algo muito legal. Eu estou na parte bem longe dos códigos. Eu estou numa parte de negócios. Por quê? Eu tenho prazer em entender sistemas, processos, mas para monetizar. O pessoal, outro dia teve uma reunião, o pessoal falou assim, Bruno, da onde você tira essas ideias? Eu falei assim, não sei. Outro dia eu comecei a falar de um joguinho, estava numa reunião super séria para fazer uma analogia e mostrar como a gente poderia monetizar. Eu comecei a falar de um joguinho que eu comecei a experimentar, que chama Empire, que é basicamente eu viro o rei da maconha. Então, na minha vizinha, eu dou uma erva para ela produzir a manteiga, no outro ele vai produzir o óleo, no outro vai fazer não sei o quê, e com isso eu começo a crescer a minha cidade. E aí, quando você fala assim, cara, que viagem! Então, o mundo digital é essa viagem. E se vocês não fizerem esses paralelos no mercado, vocês nunca vão conseguir ter essa fluência em negócios. E como vocês também viram, eu falo bastante, né? Eu adoro transmitir conhecimento. E hoje esse anseio por transmissão de conhecimento, eu consigo através do meu papel de professor em alguns cursos de MBA na FIAP, que é uma universidade bem interessante na área de tecnologia. E há muitos anos eu estou muito aquecido no ecossistema de startups aqui no estado de São Paulo, no Paraná, um pouquinho no Rio de Janeiro, um pouquinho no Espírito Santo. E aí eu já estou como segundo ano como curador do maior festival de inovação e tecnologia aberta da América Latina, o São Paulo Tech Week, que esse ano vai acontecer na semana de 12 a 19 de dezembro, com diversos eventos online. E eu vou ter a oportunidade, ao decorrer dessa apresentação, falar mais um pouquinho deles para vocês. Bom, pessoal, agora de fato eu queria abrir a conversa trazendo uma citação da minha avó. A minha avó, toda quarta-feira, desde que eu era criancinha até ela falecer, ela oferecia um almoço na casa dela. E ela sempre falava para todos os netos, né? Ela falava a mesma coisa, assim, vocês podem chamar quem vocês quiserem. O mais importante é saber quem vem almoçar para preparar algo que ela goste. Cara, hoje em dia eu paro para pensar e falo assim, pô, a minha avó era uma das pessoas que mais tinha empatia ao meu redor. Com essa simples pergunta, com essa simples frase que ela afirmava para a gente, ela ensinava para a gente que a gente tinha que se preocupar quem andava do nosso lado, com quem a gente conversava.
E aqui eu trago o primeiro grande marco, antes da gente mergulhar de fato na estrutura, no conteúdo em si. Pessoal, é muito importante vocês saberem com quem vocês estão conversando. Hoje, por exemplo, para conversar com vocês, eu decidi me vestir informalmente. Eu até sabia que algum de vocês, né, provavelmente ia aparecer com uma camisa social, mas, cara, eu estou numa universidade, eu estou aqui mostrar para vocês que a jovialidade dos negócios pode estar numa alta hierarquia de um negócio. Não que eu ainda esteja, não que eu estou lá em cima na ZUP, tá? Mas estou chegando lá. Mas isso é muito importante, vocês adequarem não só o discurso, o tom de voz, a linguagem, mas até mesmo como vocês vão se apresentar. Hoje, por exemplo, eu resolvi deixar um fundo mais claro. Por quê? Eu quero que vocês entendam essa questão do entretenimento. Quando vocês assumem o papel de um apresentador, vocês têm que entender que vocês estão ali entretendo o seu público, a sua audiência. E no ambiente digital exige a mesma coisa. O que a gente fazia de se vestir bem para ir numa reunião, né? E quando eu falo se vestir bem, não é precisa colocar um terno e gravata, mas você usar uma camiseta, né, que não está furada, que não parece que está muito velha. Aí você fala, mas eu tenho o meu perfil. Aí eu falo, nossa, legal, mas então, a neurociência mostra que não funciona assim, tá? Você vai ter que sim se vestir bacana para você causar uma primeira impressão. Por quê? O condicionamento do desenvolvimento do seu cérebro já foi construído e não tem muito o que fazer. O que a gente tem que aprender é como a gente brinca com essas informações para causar um bom impacto. Então, eu pensei, como que eu posso mexer alguns elementos? Então, eu coloquei uma luz adicional, eu deixei a luz de fundo mais dura, para ter um contraste mais legal aqui no meu rosto. Eu, inclusive, coloquei aqui uma gola mais alta, exatamente para poder ter um foco muito mais claro no meu rosto do que no resto do meu corpo em si. Porque eu já ia ter muito elemento lá atrás, então eu tenho que trazer a atenção de vocês para onde eu quero. Aí você fala, Bruno, mas você está compartilhando a apresentação. Então, mas eu sei que a gente está usando o Zoom. E se vocês tiverem a oportunidade de ter mais do que uma tela, vocês estão vendo a projeção, né? A projeção entre aspas, vocês estão vendo a apresentação e vocês também estão vendo eu falando aqui. Da mesma maneira que eu estou com duas telas e estou vendo vocês enquanto tem a apresentação no outro monitor. Então, se você não minimizou a tela para ver eu e a apresentação, fica a dica para vocês fazerem isso o quanto antes. Galera, vamos entrar então na parte da estrutura. Afinal, toda história possui uma narrativa. Isso significa, pessoal, que vocês precisam, de fato, estruturar a conversa de vocês. Bruno, mas eu fui pego desprevenido. Mais um motivo para você ter essa estrutura gravada na cabeça de vocês. Para isso, pessoal, eu apresento aqui 9 itens. Essa estrutura aqui é muito pensando para vocês, de fato, enxergarem todas as camadas que uma possível conversa, um discurso vai ter. Mas antes de eu falar sobre eles, eu vou pedir que vocês entendam o seguinte. Um pitch para uma competição, para uma bancada, para avaliar a ideia de vocês, e para uma reunião comercial, são coisas absolutamente diferentes. Aqui o foco de hoje, eu queria muito que a gente andasse para esse lado de fechar negócios, tá? A primeira coisa que vocês vão fazer é evitem abrir uma apresentação. Bruno, mas como que eu vou vender para o cara? Então, tá na hora de vocês, de fato, serem donos e donas e dones do negócio. E quando eu falo isso vocês têm obrigação moral, né, trazendo uma brincadeirinha, uma obrigação moral de saber de trás para frente a solução de vocês, os benefícios, os diferenciais, o mercado e tudo relacionado ao negócio de vocês. Se vocês não fizerem isso, existe uma grande chance de não conseguir fechar um bom negócio. E aqui, ó, vocês vão ver, tá? Eu vou soltar várias provocações ao decorrer da apresentação. Não levem para o lado pessoal. É que realmente eu tenho que tocar umas feridas aí para incomodar bastante vocês e perceberem que só depois de muito treino é que, de fato, vocês vão conseguir, inclusive, uma oratória um pouco mais consistente e segura sobre isso tudo. Primeiro ponto dessa estrutura, apresente-se.
O que eu fiz logo no começo? Falei o meu nome, me autodescrevi e falei um pouquinho sobre mim, para vocês pegarem aí o que ia acontecer. Nesse contexto todo, vocês já sabem que eu estou 15 anos no mercado, que eu estou no mercado de inovação, que eu estou numa empresa de tecnologia e na área de negócios. Eu passei o primeiro, assim, a informação mais importante já foi passada. Agora a gente vai começar a mergulhar no conteúdo de fato, que é o problema, a gente vai falar do público do mercado, a gente vai falar de soluções e proposta de valor, a gente vai falar de concorrentes, de modelo de negócio, roadmap e, por que não, falar também da equipe e, no final, gente, um call to action, né? O famoso você tem que jogar a isca para ver se o peixe vai fisgar. Então, a gente vai passar por todos esses pontos ao decorrer dessa apresentação. Bom, vamos entrar no conteúdo. Afinal de contas, é uma jornada que a gente tem que passar. Por favor, pessoal, não inventem a roda, né? Porque ela já foi inventada há muito tempo e está dando super certo. Então, vamos trazer o essencial. Qual é o nome de vocês? Qual a experiência? E qual de fato, assim, por que você está ali? Não é mesmo? Para isso, eu quero que vocês tomem muito cuidado de não se delongar demais e só trazer informações muito pertinentes ao diálogo. Então, assim, preciso falar que já joguei rugby profissionalmente, que eu já nadei profissionalmente para vocês? Não, tem nada a ver com o contexto. E eu falo isso porque sei lá, uma lenda urbana nos pitches que a galera fala assim, ai, começa falando do seu cachorrinho para mostrar que você é fofo. Não, cara, eu não tô querendo que vocês me achem fofo, eu quero que vocês me achem que eu sou um cara bom em negócios, digitais ainda por cima. Então eu não vou falar dessa minha experiência esportiva, eu vou falar do que interessa. Vou falar, pô, eu sou curador no maior festival de tecnologia aberta da América Latina, vou falar que eu estou em uma empresa de tecnologia e eu estou na parte de negócios, porque é isso que vocês precisam pegar. Então foquem muito nisso. Segundo ponto, pessoal, é logo de cara, já vamos tocar no problema. E aqui, antes de falar sobre o problema, eu quero que vocês entendam o seguinte. Se você estiver indo para uma reunião comercial, não tente, né, dar uma aula para o seu cliente, para o seu prospect, né, para o lead que você está tentando capturar. Ele vive o problema. Ele não precisa que ninguém lembre ele de como que funciona ou deixa de funcionar. Pelo contrário, neste momento, vocês podem substituir essa mini palestrinha por perguntas para saber como que ele está lidando com os problemas dele. Quais são os problemas dele? Por quê? Você provavelmente tem a mesma informação de mercado que ele, mas o que ele faz com aquela informação são outros 500, e esses 500 vocês não sabem. Então, investiguem. Então, pergunte para o seu cliente. E aí, qual que hoje são... Assim, quem trabalha comigo já há um bom tempo sabe que eu sempre faço as mesmas perguntas. Fulano, fale mais sobre os seus 3 principais desafios hoje. E aí a pessoa começa a falar. Nessa hora vocês começam a criar, por consequência, uma empatia, né? Um elo empático. O famoso rapport, é quando as pessoas se identificam. Porque você chega fazendo algo que dificilmente alguém faz, que é perguntar como eles estão e como eles estão lidando com aquele problema. E aí você começa a construir em cima das informações que eles estão trazendo, mas de novo fazendo mais perguntas, para que eles falem cada vez mais sobre isso tão desagradável que fez eles irem para o mercado atrás de uma solução e aceitaram conversar com vocês. Então, perguntar qual o impacto desse problema que ele está enfrentando na operação dele, quais as dores que ele está passando no dia a dia. E aí, trazendo alguns exemplos aqui. Então, pensar no impacto, falar assim, quanto que você deixa de ganhar? Quanto que você perde? Quanto que tempo ocioso que a máquina fica parada? Quanto que você, de fato, não consegue acompanhar a performance da sua equipe? E assim por diante. E aí perguntar sutilezas também. Mas e aí? E como que fica o clima da sua equipe quando não bate essa meta? Quando se depara com esse problema? É fácil para você, gestor, conseguir motivar eles diante desse problema? Nessa hora, de novo, a gente faz algumas perguntinhas um pouco mais sutis para você começar a construir esse rapport, essa sensibilização da parte dele para com vocês. E aí sim vocês conseguirem
a enxergar algo. E tomem muito cuidado para fazer isso de uma maneira, né, que comece grande e vai afunilando. Então, pergunta bem o macro e depois, conforme eles vão trazendo as perguntas, vocês vão refinando. Se vocês decidirem construir, de fato, uma mini palestrinha, ótimo. Inclusive, eu recomendo vocês fazerem isso, porque às vezes a pessoa pode não estar disposta a conversar. Afinal de contas, somos humanos, né? E pode estar sendo o pior dia da vida daquela pessoa e ela está ali fazendo atendimento. Nessa hora, você, de fato, tira do seu bolso ou você abre o seu deck de apresentação e aí você segue esse automático. Aqui eu quero que vocês prestem atenção, então, num possível automático. Eu quero transportar vocês agora para uma história que é para a gente olhar para o Brasil, galera. No Brasil, são 210 milhões de brasileiros. É muita gente. E olha só, tem 5 milhões de empresas ativas hoje em dia. E a gente está falando aí de cerca de 2.700 startups, segundo a Associação Brasileira de Startups. Galera, é muita empresa de tecnologia. E quando eu falo muita empresa de tecnologia, é startups, ou seja, né, elas ainda não são grandes. São só essas pequenas iniciativas que estão tentando fazer certo nesse universo tão grande e de tamanho continental que é o Brasil. Vocês têm ideias de quantos pitches são feitos em uma semana? Alguém chuta um número? Não? Ninguém chuta um número? Galera, eu vou... Aqui para chutar, vou 10 chutar, mil? vou chutar. Vai chutar 10 mil? Segura que talvez você vai se surpreender um pouquinho. Para ajudar nessa visualização, eu vou trazer aqui para vocês dados do São Paulo Tech Week de 2019. Olha só, pessoal, foram 755 eventos oficiais só na Semana de Tecnologia e Inovação da América Latina, tá? E olha só quantos pitches foram realizados, gente. A gente está falando de um número assustador e vocês estariam no meio se vocês fossem apresentar durante essa semana. Só uma semana dentro de um evento, de um festival em uma cidade. Imagina nessa mesma semana em nível nacional. Vamos piorar a situação, porque quando a gente fala de startup, a gente está falando de crescimento exponencial e a gente está falando de escalar em nível global. Imagina em uma semana, no mundo todo, quantas vezes alguém não tentou fazer um pitch. É muita gente tentando convencer alguém sobre uma boa ideia. E aqui eu vou colocar uma boa ideia entre aspas. Porque vocês sabem, né, que não necessariamente vai ser uma boa ideia. Olha só que ponto interessante, pessoal. Com isso, o que eu fiz? Eu comecei a construir uma narrativa. Um começo, meio e fim para vocês conseguirem, naquele momento, acompanhar o meu raciocínio. E aí vocês começam a entrar na minha. E, principalmente, eu começo a dar um contexto para vocês. O contexto de a importância de um discurso, o contexto dessa grandeza, desse número que, olha, eu trouxe um número e ele é pequeno comparado com o mundo. Então, está na hora de vocês levarem a sério o que eu estou trazendo aqui para vocês. Isso é muito importante. É um ponto técnico. As pessoas esquecem de construir essa estrutura da narrativa. Então, sim, pessoal, estou falando de um roteiro. Bruno, mas eu tenho isso na minha cabeça. Pô, que legal. Será que o resto da empresa tem na cabeça deles? Será que não dá para melhorar esse roteiro? Essas perguntas talvez sejam respondidas ao final do dia, mesmo porque eu vou pedir para vocês escreverem esse roteiro e treinar para fazer um valendo. Terceiro ponto. O público e o mercado. Pô, minha gente, vocês têm que mostrar que vocês entendem sobre o mercado. Alguns momentos, e vocês vão precisar estar muito atentos para entender se vocês precisam trazer essa informação por vários motivos. Pode ser ele para mostrar que vocês fizeram, de fato, entre aspas, lição de casa, estudaram e conhecem o assunto, e são, né, donos, são proprietários, falam com autoridade sobre o assunto. E se não, pelo contrário, vocês vão ter que, de fato, doutrinar o cliente de vocês e mostrar esse tamanho do problema que eles têm e, principalmente,
o tamanho desse universo que a empresa dele está inserido. Então, tem que mostrar, sim, quem é que passa por esse problema, qual é o perfil desses usuários, né? E vamos mostrar os números disso tudo, pessoal. É importante sempre trabalhar com fatos, dados factíveis da sua comprovação. Dentro da minha formação, eu nasci em planejamento, né? Então, imagine que, assim, o nerd de tudo perguntar a fonte, da onde que tirou, qual foi a métrica, qual foi a metodologia, e fazer os cálculos para ver se realmente aquilo faz sentido e coisa do tipo. Provavelmente, quando vocês sentarem para falar de negócios, se não tiver na reunião um especialista, ele com certeza está dando retaguarda para quem for tomar essa decisão, fazendo tudo isso que eu acabei de falar. Então, sempre com dados reais. E olha só que interessante. Hoje aqui, nós temos um tema só. Só que a gente está falando de um tema que foi já validado. Eu já fiz essa mesma conversa que eu estou tendo com vocês 78 vezes. Gente, o que eu estou trazendo aqui para vocês não é algo que eu tirei da minha cabeça. Foi, de fato, de muita observação, muita prática e, principalmente, muito feedback. Eu tive 78 feedbacks antes de vir conversar com vocês só sobre essa apresentação. Você sabe o que eu acabei de fazer com vocês? Eu comecei a brincar com números. Por quê? Eu sou um cara, agora eu não sei quanto está entrando e saindo gente aqui na sala, mas vamos falar contra 20 pessoas. Eu tenho que mostrar para vocês que os números podem jogar a meu favor. Eu acabei de mostrar, então, que eu tenho uma apresentação, só que ela já foi validada diversas vezes. Eu à frente dessa apresentação. O que eu fiz? Eu manipulei os números para vocês. Eu podia chegar aqui e falar assim, gente, essa apresentação foi... não estou aqui, né, falando nenhuma abobrinha, eu estou, de fato, trazendo conteúdo legal, validado e tal. Não, gente. Trabalhem com os números que vocês têm. Vou dar um outro exemplo que eu poderia ter colocado aqui. 2019, eu entrei em 2 competições de startups para ser mentor, competição de pitches de startup. Dos 2 anos seguintes da competição, eu coloquei 2 startups na reta final. No primeiro ano, em terceiro lugar, no segundo ano, em segundo lugar. É que esse ano eu decidi que eu não vou participar, mas eu posso afirmar para vocês que eu tenho a melhor média dos mentores que participam no festival, no evento. Então, brinquem com esses números. Eu acabei de mostrar, olha, teve 2 edições, dois pódios, e eu ainda tenho uma melhora aí, a melhor melhora de desempenho entre todos os mentores. Brinquem com esses números, manipulem eles, mas não de uma maneira, pessoal, que se torne uma mentira. Preste muita atenção nisso. Não estou falando para vocês manipularem negativamente, mas sim a favor do discurso que vocês vão montar. Ok? Galera, se tiverem dúvidas, vocês podem me interromper ao decorrer de toda essa apresentação, que eu paro para explicar. Não precisa anotar para perguntar depois, combinado? Se vocês fizerem joinha, beleza. Ou falar também, fiquem à vontade. Alguém aqui tem algum problema de deficiência visual para eu poder descrever os slides, que eu vi que eu não estou descrevendo? Não? Então tá bom, vou continuar então. Quarto ponto, pessoal. Nesse quarto ponto, vocês precisam de fato já entrar na solução e mostrar o valor de vocês. Antes de entrar nesse ponto, eu vou dar um gole na água, só um momentinho. Pessoal, perdão. Nesse ponto aqui, é muito importante vocês, de fato, mostrarem quais são os benefícios, né, da solução que vocês têm aplicada ao problema. E se vocês conseguirem demonstrar a solução de vocês, sensacional. Isso daí porque não tem maneira melhor de mostrar na prática como que vocês vão resolver as coisas. Então, partam do princípio que vocês precisam ter muito claro a estrutura do discurso para vocês poderem vender, né? Então, aqui,
eu estou apresentando uma estrutura para que vocês possam, de fato, estruturar, né, o pitch de vocês. Uma estrutura para vocês montarem esse discurso comercial. Afinal de contas, vocês precisam acessar um modelo de pitch para criar uma história empolgante e que conquiste o cliente de vocês. O problema de vocês é estruturar comercialmente um discurso bacana. E a solução? Um modelo de como fazer isso acontecer. E prestem atenção que eu falei que é um modelo, não falei que é, por exemplo, uma metodologia. Ou seja, não é obrigatório todos esses itens, porque os itens vão variar muito do público que vocês vão ter. Então, essa liberdade de tirar ou adicionar um item cabe a vocês. Então, o treino ele vai permitir que vocês dominem esse modelo para, no momento certo, falar: agora eu não preciso falar desse item, eu preciso fazer perguntas. Ou olhar e falar: realmente, para esse cliente, eu preciso doutriná-lo antes que ele possa consumir minha solução. Regra de ouro: empatia em todos os momentos. Olha só que interessante, pessoal. Domine o pitch. Nesse trecho aqui, vocês acharam que minha oratória foi boa? Vamos lá, sinceridade. Um sim, um sim. Tem uma pessoa que parece que está falando, mas não está saindo o áudio, acho que do Tadeus. Bom, muita gente respondeu que sim, né? Pois é, então, gente, está na hora de vocês prestarem mais atenção em mim. Sabe por que eu estou falando isso? Porque não sei se vocês repararam, eu saí da tela uma hora aqui. Eu comecei a me ajeitar propositalmente do enquadramento da câmera. Isso daí faz parte. Isso daí poderia ser interpretado como insegurança, como desconforto. Durante o momento do pitch comercial, não pode acontecer nada disso. Vocês têm que ficar centrados, seguros. Se vocês ficarem se mexendo demais, isso daí vai mostrar na leitura corporal que vocês não dominam o que vocês estão apresentando ali. Isso é um grande problema, pessoal. Porque nesse momento, aquele rapport, aquela ligação que você está tentando construir, começa a cair. E aí ele começa a questionar se você é bom o suficiente para vender aquela ideia para ele. Ou ela, no caso. Então prestem muita atenção nessas sutilezas. Se vocês de fato não falarem com propriedade, com segurança, e com calma, com pausas, vocês não vão conseguir mostrar que vocês dominam esse discurso. Quinto ponto. Está na hora da gente falar dos nossos concorrentes ou então dos nossos diferenciais. Quando eu falo de falar dos concorrentes, pessoal, aqui é muito pensando com vocês, por exemplo, irem atrás de algum investidor, reuniões com venture capital, investidores anjos, enfim, e mostrar que de fato foi feito o mapeamento e foi feito o estudo e vocês sabem muito bem com quem vocês estão concorrendo. Se vocês forem fazer uma reunião para vender uma solução para um cliente específico, talvez falar do concorrente não seja o melhor caminho, a não ser que você tenha um belo comparativo para colocar os seus concorrentes lá no chinelo, tá? Mas o principal que eu gosto sempre de pontuar é, em toda oportunidade que vocês tiverem, falem dos diferenciais. Pegue, de fato, aqueles pontos que trazem valor, que vocês sabem que é a grande sacada do negócio de vocês, e explorem isso. No primeiro exemplo que eu falei para vocês, né, dos concorrentes, eu, Bruno, gosto muito sempre de, quando eu preciso falar deles, fazer um comparativo, para mostrar que a gente está longe deles, que a gente é melhor deles. E aqui eu trouxe até um exemplo de uma startup que eu estava ajudando, eu ajudei eles a... Estou mentorando o executivo para eles entrarem no Lift agora ano que vem. E Lift é um projeto de aceleração para startups fintech. E aí eu falei assim, cara, mostre que de fato você se diferencia dos concorrentes. Por quê? É muito saudável isso, nesse cenário que você está tentando
fazer parte de um programa de aceleração. Não tem problema de falar dos concorrentes, pelo contrário, você tem que mostrar que você estudou mercado, você sabe quem está aí e com quem você vai brigar. Mas o principal de tudo, é muito importante vocês mostrarem a aderência da solução de vocês ao tema. E aí, quando eu falo de aderência, eu enxerguei principalmente quando eu estava trabalhando com design de serviço muito forte, para a gente ter aderência ao tema, a gente tem que enxergar o impacto da solução. Então, vamos lá. Olha para a solução, o quanto de fato ela faz a ruptura, né? Qual a ruptura que ela consegue realizar? Ela é grande ou não é grande? E é o que eu falo assim, você perceber que nessa hora está difícil de responder, provavelmente ela não é uma ruptura, né? Ela é só uma inovação incremental. Será que justifica a solução ser só uma solução incremental? Justifica um negócio todo? Tenho minhas dúvidas aqui. Todo mundo aqui está acostumado com o conceito de inovação disruptiva e incremental? Mais ou menos, sim, não? Tá, eu não vou aqui falar sobre ela, mas basicamente a incremental é quando a gente cria funcionalidades. Vou dar um exemplo tosquinho aqui. A gente só cria funcionalidades para algo que já existia. A gente então dá um tapinha. Muda uma cor, muda uma questão de funcionalidade, de design, coisas bem superficiais. Quando a gente, de fato, tem uma inovação que ela tenha né, disruptiva, ela vem quebrar com o modo operante que era vigente antes. Então, de fato, você traz algo que muda completamente o jogo do mercado. Então, existem esses dois tipos de inovação, tá? É mais comum as empresas apostarem e investirem em inovação incremental do que essa que causa essa ruptura aí. E não tem nada a ver com ser mais difícil ou mais fácil, tá, gente? É realmente muito uma questão de tempo, de dinheiro, do que outra coisa. Porque é o que eu falo assim, equipe você vai precisar para ambos os cenários, as ferramentas são muito similares, então não se preocupem com relação a isso. Mas na hora de vocês enxergarem aderência ao tema do que vocês estão tentando levantar a bandeira para solucionar, pensem muito nesse impacto. Segundo ponto, olhar a parte da competitividade. É muito importante vocês enxergarem esses atributos que vão evitar a entrada de novos concorrentes, que vão, de fato, blindar o negócio de vocês para não perder mercado aí. E a gente também tem que pensar muito na questão do valor percebido. Às vezes, os atributos que a gente acredita tecnicamente, eles não necessariamente é o valor percebido pelo nosso cliente. Bruno, como que a gente faz isso acontecer? Pessoal, existe um universo chamado pesquisa, um universo chamado User Experience Research, que é exatamente a pesquisa da usabilidade do usuário, de uso. Então, a gente tem que, de fato, investigar. Como que a gente faz isso? Pesquisas quantitativas, pesquisas qualitativas. Então, roda um formulário e deixa o seu usuário falar, faz pesquisas de entrevistas, mas deixa ele falar a respeito. Eu sou um dos caras dentro de tecnologia que eu critico muito modus operantes, que eles gostam de fazer pesquisas, né, de protótipo guiadas. Nessa página, o que você viu? Nessa página você viu que o botão estava verde? Não, gente, deixa o usuário falar. Se ele não falar, é porque ele não viu o valor. E tá tudo bem. A mesma coisa vocês podem usar na solução de vocês. Pegue aí 5 usuários dentro do mesmo perfil e deixe eles brincarem com a solução de vocês, né? Deixa ele falar o que ele para sair do ponto A para chegar no ponto B, só observe o que ele fez, deixou de fazer, se ele soltou alguma expressão ou não. Nessa hora eu falo muito para vocês olharem muito a questão de olhar presencialmente essas pessoas, porque aí sim, né? Então presencialmente eu sei que por causa da pandemia está difícil, mas marca uma videoconferência, faz esse bate-papo, grava esse bate-papo, pede autorização para gravar, grava esse bate-papo. Muito da leitura corporal e das expressões faciais que a pessoa tiver durante esse momento vai revelar aí, de fato, o valor percebido da solução de vocês. Não tente tecnicamente afirmar o que o seu usuário vai gostar ou não. Deixe que os dados das pesquisas mostrem isso para vocês. E olha só que coisa interessante. Vocês perceberam aqui o meu tom de voz?
foi diferente do bloco anterior? Não perceberam? Mais ou menos. Nesse finalzinho aqui desse bloco, vocês viram que eu fiquei mais calmo? Eu estava mais acelerado. Quando eu comecei a falar da aderência ao tema, eu sosseguei. Por quê? Eu queria que, de fato, vocês embarcassem na minha conversa suave, porque é naquela hora que eu estou dando o meu jogo de cintura. E aí eu vou revelar uma coisa para vocês. Esse slide, eu não lembrava direito do texto dele. Então eu estava dando uma enrolada. E aí, para vocês não perceberem algo diferente, o que eu fiz? Eu desacelerei, falei com um tom, o mesmo tom, só que o ritmo foi outro. E aí, com isso, eu fui acompanhando vocês, acompanhando minhas perguntas, minhas afirmações, no balançar das cabeças, nas respostas. E aí eu sabia que vocês, de fato, estavam prestando atenção. O tom de voz que a gente usa, ele tem que variar, porque senão vira uma coisa super monótona, gente. Vocês não querem isso. Porque imagina aquela aula mais chata que vocês passaram esse ano nessas videoconferências da vida. Pega essa aula, todo mundo pensou aí? Então, agora substitui a imagem do professor, da professora, pela sua imagem. Pois é, você também pode ser uma pessoa muito chata numa conferência, numa apresentação. Não queiram fazer isso, minha gente, pelo amor de Deus. Então, façam essas alterações de voz. Né? Por quê? Isso daí vai chamar de volta as pessoas. Eu não preciso toda hora virar para o Adalto, para o Lucas ou para o Gustavo e falar: oh, e aí, o que vocês acharam? Responde aí para mim. Não, eu posso chamar a atenção deles de novo fazendo essas alterações de tom de voz. Sem ninguém ter que interagir comigo. Mas eu vou continuar interagindo porque eu sou desses. Próximo item. Vamos falar de modelo de negócio. Galera, aqui não tenho que reinventar a roda. Vocês precisam mostrar como ganha dinheiro. E se vocês estiverem tentando vender a solução para o cliente, aqui é o momento de vocês mostrarem a implementação, tá? Por quê? Porque a implementação, ela casa exatamente para substituir modelo de negócio, porque no final das contas a implementação é você garantir que você vai fazer a entrega para ganhar dinheiro. Então, eles conseguem ser substituídos um pelo outro, de acordo com o cenário que vocês estão enfrentando. Se for para falar com o investidor, modelo de negócio. Se for para vender a solução para um cliente, vocês vão falar como que vai acontecer a implementação. Então, como que, de fato, o dinheiro vai fazer as coisas acontecerem. E aqui, pessoal, eu trago uma regrinha de 4 pontos muito simples. Primeiro, e o mais importante, sejam objetivos. Quanto mais vocês forem prolixos, mais enrolarem, mais tentar encher linguiça, mais tentar deixar fluffy, vai dar errado. Então, tá na hora de vocês falarem assim, olha, funciona dessa maneira, a gente prevê ganhar dinheiro assim, 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 assado, e ao final a gente espera tal coisa. Eu gosto sempre de pontuar, desenhem um fluxo, galera. A primeira maneira que o ser humano começa a aprender é através de desenho. Então, isso significa que o nosso cérebro está mais acostumado, ele consegue, de uma maneira mais fácil, entender desenhos do que palavras. Então, desenhe o fluxo das coisas. Mostre, nem que seja, olha, aqui na primeira casinha acontece isso, na segunda casinha acontece isso. Traga exatamente essa contagem. É muito importante mostrar essa contagem, porque aí a pessoa, quando você falar, que nem eu fiz agora, nós temos 4 pontos aqui importantes para vocês. Vocês ouviram isso, vocês já estão esperando 4 pontos. Se eu tivesse falado 7, vão ser 7 pontos. Eu comecei essa apresentação falando, a estrutura tem 9 pontos. Vocês têm que lembrar, vocês provavelmente podem lembrar que são 9 pontos da estrutura do pitch, do modelo de pitch. Isso é muito legal, mas é muito importante. No final, mostre a amarração. Mostre o porquê disso. Pode acontecer de diversas maneiras. Vocês podem fazer um resumão, vocês podem, de fato, assim, fechar, realmente fazer aquele... E com isso conseguimos tal, 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 tal. E vocês também podem fazer um recap, uma recapitulação. Então, olha, nesse plano você tem isso, nesse plano você tem isso, nesse plano você tem isso.
Existem várias maneiras de a gente fazer acontecer. E na sequência, pessoal, se vocês tiverem uma oportunidade e tempo, vou frisar mais uma vez, e tempo, coloquem, se possível, um demonstrativo do produto. Eu recomendo gravar essa gravação do produto e colocar numa apresentação. Não tentem vocês, no ao vivo, fazer isso acontecer. E eu vou falar por quê. As plataformas de reunião online, elas demandam muita banda para ter essas transmissões de vídeo, né? As trocas, uploads e os downloads de imagens, de som e de vídeo. Você não vai querer correr o risco de ter que acessar uma plataforma online ou até mesmo offline e compartilhar uma outra tela para tudo isso, porque muito problema técnico pode acontecer. Então, grava um videozinho ali. Existem várias plataformas, inclusive algumas gratuitas, mas aí vai com o loginho delas, para vocês gravarem os vídeos na internet de como que usa o sistema, de como faz um fluxo acontecer. Mas isso é muito importante, porque vocês vão conseguir simplificar cenários complexos e não passem do que 2 minutos. E treinem a saída do vídeo para o retorno da sua fala. Isso é fundamental, pessoal, para vocês conseguirem ter a fluidez necessária durante o seu pitch todo. E com isso vocês então começam a perceber que sim, dá para a gente trabalhar coisas muito técnicas num pitch absurdamente curto. Né? E eu gosto muito de lembrar, galera, o elevator pitch era 1 minuto. A gente aqui no Brasil está super mal acostumado. Eu vou em vários lugares que o pessoal tem 5, 7 minutos. Gente, é uma vida ali. Às vezes nem tem saco para acompanhar o pitch todo. E olha só que interessante que eu fiz durante aqui esse bloco. Eu fiz algumas pausas. Por quê? Eu dei informação para vocês trabalharem, absorverem e pensarem a respeito. Quando eu falei dos 4 pontos, eu fiz uma pausa para vocês gravarem na memória que eram 4 pontos. Eu voltei, falei dos 4, fiz outra pausa. Muito rápido, mas o essencial para vocês darem aquela respirada. Foi. Respirei, consegui gravar. É mais ou menos aquela gravada aqui, quando a gente aperta, né, um software para gravar lá o nosso trabalho, ele dá aquela rodadinha. É a mesma coisa. Lembrem de fazer algumas pausas. Fica uma porcaria pitch de galera que não respira para falar. Vocês não entendem nada. Pois é, aqui é a mesma coisa, minha gente. 7º ponto, pessoal, roadmap. E o roadmap aqui vocês também têm 2 cenários, tanto para falar para vender a solução para o investidor, quanto para um cliente. E aqui é para mostrar onde a gente está hoje e para onde a gente vai. É muito falar do para onde, né, sair do ponto A e para o ponto B. Então, né, pensando aqui para o investidor, olha, hoje nós estamos aqui na ideação, nós vamos para a validação, só que antes de ir para a escala, a gente pretende fazer uma POC mais específica, mais assertiva, para depois pensar na escala, para depois eu chegar na operação. Então, você mostrou o caminho. Isso daqui também pode ser para implementar. Então, olha, então o primeiro passo que a gente tem a gente vai passar um formulário para vocês fornecerem todos os requisitos técnicos para a gente, para que a gente possa montar de fato a plataforma, e aí a gente vai validar. Depois disso, a gente vai ter outra etapa, que é a etapa de subir os usuários. Depois dos usuários, a gente vai de fato rodar, oferecer com um pequeno grupo de usuários, para depois rodar uma segunda onda do MVP, e assim, blá, 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 você vai destrinchando tudo isso para eles. Disposição dos elementos, né? Pessoal, a disposição foi que eu mostrei assim. Vocês viram que os slides, vou até voltar aqui para vocês verem, eles são leves. Olha a disposição dos elementos. Eu quero que vocês batem o olho em pontos. Não é muita informação. Se vocês detestaram aquele professor que colocou um slide cheio de texto na aula, a mesma coisa vai ser no deck de apresentação de vocês. Vocês têm que fazer com que as pessoas prestem atenção no que você está falando e não no que elas estão lendo. Se fosse só para ela ler, gente, fecha um documento, manda um e-mail. Mais simples, né? Do que ficar perdendo o tempo de todo mundo. Então, não vamos por esse caminho. E postura. Não dá para vocês ficarem se mexendo tanto,
não dá para vocês estão num ambiente de negócio, ele pode ser virtual, mas vocês estão no ambiente de negócio. Se fosse uma reunião presencial, por exemplo, vocês teriam que se controlar para não ficar batendo o pé no chão, e até no digital. Outro dia, um colega estava com uma cadeira, gente, super barulhenta, e ele se mexia e ficava fazendo nheque, 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 nheque. Bom, moral da história, toda hora eu tirava o som dele. E aí ele, ai, alguém tá tirando meu som aí. Aí eu falei assim, e eu já tinha mandado 2 vezes o WhatsApp para ele, ele não leu. Aí eu falei assim, desculpa, sou eu, mas é porque tem um barulho contínuo aí do seu lado, então eu desativei o seu microfone. O cara ficou super sem jeito. Depois ele viu que eu estava tentando, né, avisar ele pelo WhatsApp, mas ele não viu. Enfim. Então tem essa preocupação de manter uma postura. Afinal de contas, vocês estão ali naquele momento representando um negócio. Isso é muito importante, tá? E essa postura tem muito a ver o que eu falo assim, galera, quando vocês estão numa apresentação, quando vocês estão numa reunião, estejam presentes. Então, não vale abrir o WhatsApp. Eu abri, naquele caso específico, para acudir o colega, e a cliente, né, é super exigente, ela comentou a respeito também depois, mas vocês precisam estar dedicados ali, presentes. Se você está olhando para o seu Instagram, para o seu WhatsApp, você não está presente na reunião, você está no WhatsApp. E eu gosto muito de falar, quando quem disseminou aí no Zap Zap da tia né, da nossa tia que sai mandando fake news aí da vida, o estudo de que o cérebro humano é multidisciplinar, ele só esqueceu de copiar o resto, né, do estudo que dizia, sim, é multidisciplinar, mas desde que não sejam 2 atividades cognitivas simultâneas. Ou seja, não dá para ter 2 conversas simultâneas. Seu cérebro não acompanha. Uma delas, de fato, você não está acompanhando. Aqui é a mesma coisa, gente. Ou vocês estão dedicados para uma apresentação, ou vocês não estão. E o 8º ponto vamos falar um pouquinho da equipe. Quem é que está construindo isso? Muito simples, pessoal. Mostra o organograma. Não precisa trazer uma mini bio de todo mundo, pessoal. É muito mais para vocês mostrarem que aquele projeto é sustentado por recursos valiosos. Então mostra, olha, aqui eu tenho o braço técnico, aqui eu tenho o braço de negócios, aqui eu tenho isso, aqui eu tenho o marketing, eu tenho o financeiro, eu tenho o jurídico, tenho isso. Mostre quem são as pessoas que vão, de fato, tirar o projeto do papel. Mostra quem, de fato, são as pessoas que serão os pontos de contato com o cliente. Quem é que está envolvido com a implementação? Quem é que faz acontecer? Isso é fundamental, galera. Fundamental. E olha só que interessante. Vocês têm que se preocupar com a dicção de vocês. A dicção talvez seja um fator que as pessoas não levem muito a sério, tá? E quando eu falo isso, tem que tomar muito cuidado, principalmente no universo de tecnologia, onde nós temos muitas palavras estrangeiras, fica feio você não adotar uma dicção correta. E nessas horas, pode falar, Vinícius. Bruno, até queria tirar uma dúvida com você, que eu estou lendo esse livro aqui do Negocie Como Sua Vida Dependesse Disso, e ele traz um negócio que é para você inflexionar sua voz para baixo, fazer uma inflexão da voz para baixo no momento da dicção. Você sabe explicar o que é essa inflexão para baixo, assim? Como que é essa modulação da voz? Eu não consegui entender o que é de Nossa, fato. agora você pegou bem numa parte que eu sou bem ruinzinho, tá? Quando eu tenho problemas de pessoas que eu percebo que tem uma dicção difícil, eu recomendo 2 especialistas, inclusive, para fazer essa parte, mas acredito eu que essa inflexão para baixo é para você pegar um tom um pouquinho mais abaixo do que você está acostumado a falar. Quem me conhece pessoalmente, percebe que eu falo um pouco mais alto. E quando eu falo mais sério, mas aí eu não sei como que eu cheguei nesse nível. Parece que eu sou mais tranquilo nessas horas. Uhum. Então, em alguns momentos aqui eu até deixo o Bruno, né, a minha personalidade vir muito forte, e aí vocês veem, mas eu faço isso geralmente quando eu quero chamar atenção, tá? Mas o restante, a inflexão para baixo, é quando você tem um tom mais tranquilo. E aí o seu tom de voz, ele fica mais contido. Entendi. Eu acho que é isso, não tenho certeza, tá?
Acho que é isso. E você vê algum problema em questão de sotaque, por exemplo? Que, por exemplo, a gente que é do interior, assim, puxa muito R, assim. E às vezes vai ter alguma reunião, eu percebo que, nossa, eu tô falando muito diferente das outras pessoas, assim, puxando muito R e coisas assim. Não sei se tem algum problema, se altera alguma percepção no pitch, coisas assim. Olha, eu vou te dizer o seguinte, aqui é muito uma provocação, tá? Você vai escutar muito que isso pode ser, ai, você tem um sotaque muito forte e tal. Respira fundo e saiba que você está no caminho certo. Sabe por quê? Aqui a gente tem que muito pensar na nossa identidade pessoal quando a gente monta uma apresentação. Você não vai negar quem você é, Vinícius. Pelo contrário, tenha orgulho da sua origem. A sua jornada é o que conta, não é a linha de chegada, é a jornada que você passa. Isso daí tá falando, isso daí mora também essa questão da sua linguagem. Então não deixe as suas características pessoais atrapalharem esse seu julgamento de como você está apresentando. Tem a preocupação, sim, de estar dentro da norma do português, ok? Da gramática, das sintaxes e assim por diante, porque isso não pode acontecer de maneira alguma. Não tenha problema, não se sinta, inclusive, que ruim você se corrigir, né? Então, eu gosto muito, assim, acho que uma das coisas que eu mais percebo que eu faço, assim, às vezes eu estou conversando e eu falo assim, eu solto um seja, e aí eu, não, desculpa, perdão, seja. Isso daí é normal. Não leve para um lado que, isso é ruim, vão pensar que eu sou do interior, e o interior aí, sabe, vem todo aquele síndrome do impostor por trás? Não, esquece isso. Deixa isso bem longe. O seu sotaque mostra a sua origem, o regionalismo. Eu, em particular, Bruno, eu amo regionalismo. Na hora de construir sua marca pessoal, é a coisa que vai te diferenciar. É a hora que vão lembrar do Vinícius. Porque é o Vinícius que puxa o R, que ele é mineiro. Entendeu? Mineiro não, do interior, enfim, não sei de onde que é o seu interior. Mas nesse sentido. Tem tudo a ver com marca pessoal isso. Não deixe. Se alguém falar alguma coisa contrária, você faz uma cara de, nossa, essa pessoa não manja de marca pessoal, tá tudo bem. Mas aí você fala, Bruno, mas eu fui em tal lugar e o pessoal olha assim se você tem um sotaque. Aí eu falo assim, cara, começa a falar inglês então com a pessoa. Tipo, assim, desculpa, você não é fluente. Quando falam, eu sou nativo. Você não é nativo nada, você tem sotaque de brasileiro, que brasileiro também tem sotaque, como o indiano tem, como o japonês tem. E é o que eu falo assim, cara, você quer ver isso? Assim, em inglês, todo mundo tem sotaque. Então, não se preocupe com isso, porque é natural do ser humano, de verdade. Tá, beleza. Obrigado. Foi até bem redundante aqui nessas explicações, porque eu realmente fico bem revoltado com essa parte do sotaque, porque não tem nada a ver. Mais alguma dúvida, pessoal? Não? Então, último ponto, call to action. O que vocês querem com esse pitch, gente? Por que cargas d'água estamos aqui essa noite? Vocês precisam fechar de um jeito muito bacana. E eu trouxe aqui um exemplo muito legal. RuPaul, um grande pensador e artista contemporâneo, que ele fala, né, em inglês, "You better work, bitch." Né, traduzindo aqui ao pé da letra, é melhor você ralar. Não vou traduzir o bitch. Mas é bom você ralar, galera. Por quê? Quando a gente fala de um discurso, a gente está falando de treino, treino, treino. Eu contabilizei 78 apresentações desse deck, com pequenos ajustes, até chegar aqui com vocês. Vocês acham que eu consigo montar um deck do zero e sem treinar, chegar e falar com essa fluidez, com essa segurança que eu estou falando para vocês? Óbvio que não, gente. Teve muito treino, teve muito aprendizado. Se vocês, por isso que eu falo com muita segurança, me interrompa a hora que vocês quiserem. Eu sei disso daqui de trás para frente. Tá bom, de trás para frente talvez não, mas eu sei muito da sequência dele do conteúdo. Mas isso daí eu só consigo ter por causa que eu treinei bastante. Então, se vocês não ralarem, não treinarem, vocês não vão ter essa fluidez, essa segurança, que, galera, é o que a gente precisa ter na hora de fechar negócio. Ninguém fecha negócio
com uma outra parte que não mostra que vai dar tudo certo, que não mostra que manja, que tem as respostas na ponta da língua. E não é que, ele fez uma pergunta técnica. Leva um cara técnico para a reunião, se você não manja. Mas você precisa ter essa segurança. E você, inclusive, se não tem a possibilidade de ter um cara técnico, você vai respirar fundo e a humildade fala assim, nossa, excelente ponto, esse ponto eu preciso verificar com a minha equipe. E você vai terminar essa frase olhando para a pessoa. E é isso que eu vou fazer, ponto. Acabou. É de fato assim, mostrar que vocês não estão aqui para brincadeira. Negócio. Não importa a idade de quem estiver apresentando. É sério. É o momento de se tornar, pelo menos, o jovem adulto. Sair da adolescência e virar o jovem adulto. O jovem adulto que tem responsabilidades. E é isso que vocês precisam fazer. E aqui eu quero lançar essa pergunta para vocês. Quem entre vocês aqui vai detonar na próxima apresentação? Respondam para mim. Vamos lá. Responde. Levanta a mão aí. Pode ser até de cada vez, pessoal, um de cada vez, calma. Faz assim, ó, todo mundo, levanta para mim, vai, aponta quem que vai arrebentar, detonar na próxima apresentação. Eu tô falando sério, gente. Então, ó, o amiguinho de baixo não vai fazer isso na apresentação, eu não tô falando desse tipo de apresentação, eu tô falando desse tipo de apresentação. Vamos lá, todo mundo junto comigo, vamos lá, sério. Faz isso. Vamos, gente, é afirmação agora. O corpo de vocês precisa entender isso. Beleza, obrigado. Uma salva de palmas para vocês. O que vocês acham que eu acabei de fazer? Eu forcei, mas forcei para que vocês terminassem grande. Uma bela de uma apresentação, ela precisa de alguma maneira forçar a ser grande. Cara, eu fui muito extremo, eu arrisquei muito aqui, tipo, vocês engajarem nesse final. Mas chegou no final, tava assim, meu, que cara chato. Mas vocês estavam entendendo que eu estava fazendo vocês olharem para esse desafio. Que tem que ser assim. Tem que terminar incomodando de fato. Porque se vocês saírem de uma sala de reunião para vender ou a startup ou a solução para um cliente, e ele não sair incomodado com alguma pulga atrás da orelha, ele não vai fechar negócio. Porque ele não viu nada ali que surpreendeu ele. Esse é o ponto de terminar grande, galera. Vamos para a reta final? Galera, a reta final, então, consiste em quê? Em vocês lembrarem os 9 pontos que a gente passou. Então, a gente teve o primeiro ponto, apresentar-se. Né? Então, fala, boa noite, meu nome é Bruno Barranco de Souza. Segundo, vamos falar do problema. E se vocês perceberem que já é o caso de não falar, não palestrar sobre o problema, investigue o problema. Terceiro ponto, o público. O seu cliente também pode ter dúvidas exatamente com quem ele está conversando, quem é que de fato vai consumir aquela solução. E se ele não souber de nada, mais um momentinho de vocês construírem a reputação de vocês como especialistas, palestrando para eles sobre o público e o mercado. Quarto ponto, vamos falar da solução e principalmente da proposta de valor. O que de fato vocês estão ali e se diferenciam, né? E aí, falando de diferenciação, quinto ponto, concorrentes e a diferenciação. Vamos mostrar que a solução de vocês pode não ser a pioneira, mas é a melhor por causa de vários pontos, e aí vocês mostram para eles o que diferencia do restante. Sexto ponto, modelo de negócio, ou então o modelo, a estrutura para a implementação. No sétimo, a gente vai mostrar esse roadmap do negócio, da implementação. Oitavo, vamos falar da equipe, quem está construindo. E o nono, vamos estimular essa galera para levantar da cadeira e apertar a mão de vocês para fechar um negócio. Beleza? Dúvida sobre essa estrutura, galera? Não? Eu tenho uma dúvida de concorrentes ali e diferenciação. Eu já vi alguns modelos diferentes, assim, tipo, ou ele traz os diferenciais, mas não fala nada, assim, não pitch para a banca, né, no caso. Vamos trazer esse cenário de pitch para a banca. Ele traz os diferenciais, mas não fala nada dos concorrentes, ou então faz essa tabelinha que você mostrou em termos de funcionalidade que a gente tem de diferencial e eles não têm,
ou então aquele esquema de matriz, assim, sabe? Que um tá mais para cá, o outro tá mais para cá, e a gente tá no topo dos dois, assim, que é melhor dos dois pontos. Tem alguma maneira, quando que você aconselha usar cada um dos casos, quando trazer nome de concorrentes e quando só falar dos diferenciais e coisas assim? Bom, ó, geralmente quando esse tabela de comparativo, eu gosto muito de trabalhar quando é muito fácil de enxergar todas as funcionalidades de todos os concorrentes. Então, a gente faz muito esse comparativo de tabela em software. Assim, esse oferece isso, esse oferece isso, esse oferece isso, esse não, 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 né? Eles fazem isso tanto na parte técnica quanto na parte comercial. Está incluso nesse plano isso, isso, isso. No outro plano está incluso isso, isso, isso. Não vejo que tenha um modelo certo do tipo, funciona mais para tais negócios esse modelo de comparativo de concorrência ou não. Varia muito. Inclusive, por exemplo, é que eu não posso falar de um produto que a gente está construindo agora, aqui na ZUP, para um projeto que eu estou alocado, que é o Hub Volume. Dentro da ZUP, eu estou hoje alocado liderando negócios de um hub de inovação na área de logística e mobilidade. E a gente vai lançar agora, a partir do começo do ano que vem, vários produtos de solução mesmo, plataforma e tal. O primeiro produto que é de educação, que a gente vai lançar, inclusive, em 15 de dezembro, é o primeiro, inclusive, não é nem ano que vem, agora. Cara, eu fiz uma coisa super primária para mostrar os concorrentes. Primeira coisa, e aí é muito assim, gente, analisar o cenário de vocês. Eu sei que é um produto que a gente não tem barreira nenhuma, a única barreira é porque a gente vai ser o único focado no segmento, ponto. De resto, não tem barreira nenhuma, imagina assim como eu estou suando frio por causa disso, mas ok, a gente vai construir as barreiras com os outros produtos. Mas esse produto de educação corporativa online, a gente não tem barreira nenhuma. O que eu fiz? Eu montei uma apresentação, um esquema, onde exatamente que mostrava que minha única diferencial é porque eu estava no segmento, os outros não estavam. Um monte de loginho de todas as plataformas que existem. Essas daqui são para as plataformas acadêmicas, essas daqui de consultorias, essas daqui marketplaces. E aí a gente está aqui a nossa. Tipo, por quê? Porque ninguém vai exclusivamente para mobilidade e logística. A gente cria um modelo. De novo, a gente tem que manipular a informação que a gente tem. Deixa eu até ver. Eu acho que eu tinha um livro aqui. Não vou achar ele agora. Não vou achar ele agora. Mas eu tinha um livro que era exatamente Data Visualization, que é para a gente começar a enxergar como que você visualiza a data e alguns tipos de framework. São muito legais. Inclusive, se vocês seguirem no Instagram o perfil do Design Service Network, eles têm o Diagram of the Day. Todo dia eles soltam um diagrama diferente. É de framework, é de análise, enfim, a temática é diversas. É muito legal para a gente começar a ter referência visual de como mostrar as coisas dessa maneira mais lúdica aí. Mas se você pesquisar Data Visualization, tem um monte de livro super bacana, vários vídeos para pegar um passo a passo de como estruturar isso melhor. Tá, beleza. Vou dar uma pesquisada aqui, obrigado. Mais alguma dúvida aí, pessoal? Sobre a sua apresentação, Bruno, a Adalto aqui falando. Bom, você vai entrar em mais pontos aí, não sei, eu acho que eu posso perguntar já, mas você pode explicar esse logo embaixo do seu slide aí, cara? Claro, é um símbolo de Creative Commons, ou seja, vocês podem compartilhar à vontade esse material, só lembra de dar a referência para mim. O conteúdo dele não é inédito e ele não é de minha autoria, porém a sequência que eu montei é de minha autoria. Então, se vocês forem replicar, não tem problema nenhum, pode replicar o PPT todo na íntegra, só peço para colocar essa autoria aí. Tá, eu viajei aqui, eu achei que... Perdão. Pode falar.
Não, eu viajei, eu achei que tivesse a ver com o início da sua apresentação. Eu achei que se você fosse de closed caption, alguma coisa assim, e aí eu ia te perguntar se você ia fazer alguma pontuação sobre esse ponto da acessibilidade também. Era Não, só esse isso aí. símbolo CC é de Creative Commons Ok. mesmo. É um registro Ele livre. já quer Você tem vender a vários 2.000 níveis. mãos, né? Oi? Já quer vender a 2.000 mãos, né? É que eles trabalham com a questão de acessibilidade também. Não, é porque é muito parecido com o CC, mas eu não conhecia essa terminologia aí. Agora já entendi a diferença aí, tranquilo. Mas no final, depois a gente faz um CTA com ele. Opa! Bom, pessoal, para a gente aqui chegar nesse finalzinho, eu gostaria muito de trazer aqui para vocês os principais pontos técnicos de oratória que eu apresentei para vocês ao decorrer. Então, eu falei de postura, né? Você é o porta-voz da empresa, então lembrar que não dá para chegar descabelado, não dá para você chegar com um pijama para fazer uma reunião virtual, minha gente, né? E dependendo do contexto, sim, você talvez tenha que se adaptar um pouquinho o seu estilo para conseguir ter uma melhor sinergia com o seu público, né? Eu trouxe o exemplo de que eu resolvi vir mais informal, vestido informal, com uma jaqueta, do que estar com uma camisa social. Foi uma decisão minha. E aí, olha só, por exemplo, eu ia ter um rapport muito rápido com o Lucas, mas o restante de vocês, acho que mais ninguém está com uma camisa social. Se fosse um outro contexto, talvez eu poderia ter mudado. Algumas pessoas, elas me acompanham ao decorrer do dia e sabem que às vezes eu mudo quando eu tenho uma reunião com os meus altos executivos do lado do cliente. E a pessoa fala assim, você trocou de roupa? Eu falei, óbvio que eu troquei de roupa. Vou apresentar aqui para o diretor financeiro da multinacional. Você acha que eu vou chegar com uma camisetinha que eu estava da reunião com a equipe? Não, né? Mas é muito pensando nisso, pessoal. Não confundam isso com criar personagens, uma coisa que eu sou bem contra. Quando você cria um personagem, você não vai conseguir de fato ter o seu melhor aproveitamento. Por quê? Você vai estar muito ocupado fingindo ser algo que você não é. Eu gosto, eu tenho camisas sociais que eu uso no dia a dia, que eu uso na vida pessoal e também uso no trabalho. Assim como eu também vou trabalhar de camiseta preta e calça jeans. Então não é um personagem para mim, mas eu analiso muito o público que eu vou estar interagindo para poder ter uma rápida entrada nesse grupo e uma sinergia com eles. Tom de voz, então o lance que eu falei de energia para vocês, o ritmo, e prestem atenção, não necessariamente um ritmo rápido significa que a pessoa está acelerada, que ela está atrasada ou que ela quer passar batido por algum ponto. Às vezes, de fato, ela está forçando aquilo para que o pessoal se incomode, para voltar a atenção e assim por diante. O outro ponto é a questão de dominar o roteiro, que isso é fundamental. Se vocês não treinarem, vocês nunca vão conseguir, de fato, materializar essa dominância, essa autoridade no assunto. E aí a gente tem, por último, a questão da pausa da dicção. A dicção, como eu falei, é importante a gente falar muito claras as palavras, né? De uma maneira muito fácil de ser entendível pelas pessoas, para que não possam ter nenhum tipo de interpretação equivocada. Então a dicção está muito nisso. E as pausas é lembrar que joga uma informação, se ela for muito complexa, dê um tempinho para as pessoas pensarem a respeito. Afinal de contas, não é sempre que a pessoa consegue responder, inclusive, muito rápido, aquela perguntinha: quer casar comigo? Então, pensem na hora que vocês lançarem também algumas perguntas para a sua audiência. Afinal de contas, se você acelerar, você pode escutar um não. E aí o quer casar comigo pode ser uma bela de uma furada. Galera, agora a gente chegou na parte final. Marina, Felipe, vocês querem dar algum tipo de breakzinho para a gente ir para a atividade? O que vocês querem? Acho que seria bom, né, Bruno? Para o pessoal pegar uma água, alguma coisa. Vamos fazer 5 minutos? Pode ser até 10. Vamos fazer 10 minutinhos? Estou Pode aqui ser. com o cronômetro. A gente vai até as 9, né? Isso. Tá, então 5 minutinhos.
Tá bom. Pessoal, vamos voltar então 8h32, tá bom? Beleza. E aí, Bruno, eu divido as salas ou quando eles voltarem eu divido? Deixa eu passar uma orientação geral e aí Tá bom. depois você pode dividir de acordo com os grupos deles. Tá bom? Combinado. Obrigado. Eu vou pegar uma água também, pessoal, já volto.